Deus querido, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco hoje sobre um assunto da palavra de Deus aqui para nós. É muito importante nós entender o que a Bíblia fala. Então, vamos ver o que Jesus falou aqui, quando se fala que o pecado ele traz para a humanidade muito sofrimento. E vamos ver aqui para as pessoas que se convertem, o que Deus tem depois de tudo isso. Então eu vou ler Apocalipse, aqui tem está falando assim, novo céu, nova terra. Eu vou ler só o versículo de número 4, para nós fazer um comentário aqui um pouquinho sobre esse assunto. Diz assim, versículo 4 de Apocalipse 21. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já essas primeiras coisas são passadas. Baseado nesse versículo, quero falar um pouco sobre o que a Bíblia nos vai falar e nos mostra a questão das lágrimas, a questão do clamor, a questão da dor, enfim, tudo aquilo que causa dor aqui nas pessoas. Então, nós iremos comentar um pouco, eu irei comentar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Limpará todas as lágrimas. Então, vamos ver o que vai falar aqui. O efeito de todo o pecado, tais como tristeza, a dor, a amargura e a morte, já se foram para sempre, porque as coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completamente. Os crentes apenas se lembrarão das coisas santas que vale a pena ter em memória. De certo, não se lembrarão dos que lhes causaram tristezas. Então vejam bem, o versículo está falando, Deus limpará de seus olhos ou dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque essas primeiras coisas, ou que essas coisas são passadas. Ou seja, essas coisas não existirão mais na Nova Jerusalém. Porque aqui a Bíblia está falando sobre novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, não vou fazer esse comentário agora, mas novo céu e nova terra que a Bíblia está falando de um novo céu e nova terra na eternidade. Não está falando aqui. Aqui tudo vai ser passado. Então, como nós começamos a entender aqui, já estamos vendo aqui que a Bíblia está falando que essas coisas já não vai existir mais para os salvos. Por quê? Porque quem é salvo, ele vai desfrutar de alegria. Então a Bíblia está falando para nós o seguinte, que Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem dor e clamor, porque isso já não existe mais. Ou seja, para as pessoas que são salvas em Cristo, essas pessoas, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todo o clamor, todo o sofrimento que nós passamos aqui. A Bíblia está falando, não vai ter mais em memória do salvo. Por quê? Porque o salvo vai ter em memória aquilo que é somente o bem. Ou seja, quem está salvo não tem mais tribulação, quem está salvo não tem mais sofrimento, quem está salvo não passará mais por agonia e nem precisarão de clamar, porque ele já está seguro, ele já está salvo. Por esse motivo é que ele não precisa mais de clamor, ele não vai ter dor, ele não vai ter agonia, ele não vai chorar mais. Deus já enxugou as suas lágrimas, ele estará seguro para sempre. Então, baseado nesse versículo, vamos ler aqui em Isaías, vamos ler aqui em Isaías, vamos achar aqui, Isaías 65, Isaías 35, 10, e também vamos ler, Isaías também vai falar outro versículo, que vai nos falar sobre esse assunto também. Então, nós queremos ver aqui o que vai mostrar quando se fala sobre esse assunto. Está falando assim, Isaías 65, versículo 17 a 19, fala assim, para você entender aí, a Nova Jerusalém. Se é Nova Jerusalém, é porque não é a Jerusalém que existe hoje, né?
Porque eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Veja isso. Mas vós folgarei, exaltarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exaltarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, e nem voz de clamor. Entendeu? Então, fica claro para nós, você que vai ouvir essa palavra, entende que se você é um crente, e você chora, e você clama, e você busca, e você, olha, aconteceu o que acontecer, não desista, porque o nosso lugar não é aqui, tá certo? Então, o nosso lugar não é aqui, a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos peregrino, forasteiro em terra alheia, que significa que nós não somos daqui permanente, e que um dia nós iremos embora daqui, porque nós não somos daqui. Então, por isso é que a Bíblia nos traz conforto espiritual diante da dor, diante do clamor, diante da morte, diante de muitas coisas. Mas o que é salvo um dia não lembrarão mais da morte, não lembrarão mais da dor, não lembrarão mais da aflição, nada. Daqui não teremos memória, diz a Bíblia. Na nossa memória só existe a eternidade, porque as coisas aqui já passaram. Vou ler mais um versículo aqui. Está em Isaías capítulo 35, versículo de número 10, diz assim, escute: e os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com júbilo e alegria eterna, e haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria, e alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Certo? Então, a Bíblia deixa claro que Deus tem para o salvo novos céus e nova terra, onde não há morte, aonde não há dor, aonde não há clamor, aonde não há sofrimento, porque temos em Jesus a esperança. Jesus é a esperança dos remidos. Jesus é a esperança dos resgatados. Os resgatados do Senhor, diz a Bíblia, que eles não se lembrarão mais dessas coisas que são passageiras, que pertence a essa vida, mas a vida futura, a vida no porvir, a vida eterna. Diz a Bíblia que nós não se lembraremos mais das coisas que nos causaram dor, tristeza, aflição, agonia e talvez aquilo que todo mundo sabe, que as pessoas sofrem aqui. Então, a Bíblia diz que Deus limpará as lágrimas dos olhos daqueles que choraram, daqueles que sofreram, mas eles não desistiu, creu em Jesus e permaneceu firme. Tá certo? É o que a palavra de Deus fala para nós. Então fica aí essa palavra para você que vai ouvir. Você pode se inscrever no canal, dar o seu like. Eu estou fazendo um vídeo pequeno hoje, é só uma lembrança para que você que vai ouvir esse vídeo entenda que Deus tem o melhor para o salvo. Tá bom? Fica aí essa palavra e meu abraço, até o próximo vídeo.